Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Vamos hoje, em terça-feira, dia de aula de vendas e negociação. Dia de segunda-feira, nós estamos estabelecendo conhecimento bancário e na terça-feira, vendas e negócios, né? Vendas e negociação, vendas e negócios. Conforme você pode notar aqui no nosso edital para o concurso, olha só aqui o edital para o concurso, só um minuto. Pronto. No edital para o concurso, na parte de vendas e negociação, nós já vimos noções de estratégia empresarial, né, a análise do mercado. Entramos já no mercado financeiro nas três matérias que a gente está assistindo, né, que é conhecimento bancário, vendas e negociação e atualidades do mercado financeiro, né? Então a gente está muito já falando de mercado, análise de mercado, forças competitivas, não, forças competitivas, imagem institucional, foi o que nós vimos na última aula, e identidade e posicionamento, ok? Tudo isso nós já vimos até aqui. Hoje nós vamos começar aqui, segmentação de mercado. Segmentação de mercado, ok? Então, como o nome já diz, né, já dá uma ideia de o que seria segmento, né? Segmento é uma parte, né? Então, que nós já estudamos o mercado como um todo, a gente pressupõe que segmento seria uma parcela do mercado, né? Então, o segmento seria a parcela, e a segmentação seria, então, parcelar o mercado. Mas como assim? Como assim parcelar? O que seria essa parcela de mercado? O que seria esse segmento do mercado, né? Então, vamos aqui na apostila, página 18, apostila Invictus, página 18, nós temos a seguinte definição, né, de segmentação de mercado. Parece uma tarefa simples segmentar o mercado, porém existem muitas dificuldades. Uma delas é que a organização, né, a empresa, deve pensar sempre numa forma de como atuar em um determinado mercado, uma determinada cidade, uma determinada comunidade, né? Quando pensamos em mercado, necessitamos, antes de qualquer coisa, traçar uma definição do que vem a ser estes mercados. Então, o que é os mercados, né? Qual é a comunidade que vai estar inserida aí? Então, você pode pensar assim, principalmente nós aqui na nossa região, a maioria dos nossos alunos aqui são de cidades do interior, a grande maioria. Temos alguns na capital, em Fortaleza, em Teresina. Porém, vamos olhar para o interior. Digamos que você é um banco comercial, né? Você, na sua visão de banqueiro, não de bancário, mas de banqueiro, né? O dono do banco. Aí você está olhando ali no mapa, está vendo lá no interior do Ceará, no interior do Piauí, Rio Grande do Norte, por aí e tal. Aí vai começar a ver vários municípios, várias cidades pequenas, né? Onde a maioria dessas cidades só se vive do dinheiro que os aposentados ganham, né? Que o INSS paga para os aposentados, e dos funcionários da prefeitura, algum ou outro funcionário do Estado, e pouca coisa, pouca parcela mesmo, do pessoal que vive do comércio. Os comerciantes em si, né? Porque, na verdade, os empregados do comerciante de cidade pequena, ninguém pode nem contar com eles, coitado. Enfim. Mas, digamos que isso, o banco vê por aí. Então, nessas cidades, principalmente aqui na nossa região, não tem, assim, uma cidade do interior de pujança econômica muito forte, né? Muito grande, assim, que vai ter muita gente rica, muita gente milionária, né? Ou a classe média alta, numerosa, que possa realmente ter uma exclusividade, uma agência exclusiva, digamos assim, um plus, né? O que vai ter mais são o segmento da classe C ou D, né? Das classes mais baixas, mais na base da, né? Na base da pirâmide, não é isso? Então, a organização, o banco, a empresa, o comércio, o supermercado, seja qual for ela que vá segmentar o mercado, vai olhar a segmentação do interior desses estados da seguinte forma. Então, vai tentar oferecer produtos ali onde aquelas pessoas possam vir a ser cliente
desses produtos, né? Não pode ser produto muito caros, né? Muito expansivo, não pode ser coisa muito chique, entre aspas, né? Não pode ser algo muito, como é que eu posso dizer, fora da realidade das pessoas. Então, ele vai procurar sempre uma coisa mais popular, por assim dizer, né? Então, isso seria a análise, a pré-análise do mercado para começar a ter a segmentação, um segmento de clientes que a empresa, a organização vai trabalhar naquela região. Principalmente isso a gente olhando na visão de banco, né? Isso para o interior. Mas nós também temos cidades grandes, nós temos capitais, né? Capital Ceará, Fortaleza, por exemplo, temos sim uma classe média alta forte, temos sim grandes empresários, temos uma renda muito forte. Então lá sim o banco pode segmentar de várias parcelas, vai colocar agências, por exemplo, né? Voltadas para a população da classe da base da pirâmide, né? Vai colocar agências para a classe média, onde pode oferecer mais produtos e serviços, tipo seguro de vida, o seguro residencial, de automóvel e tal. E vai ter as agências exclusivas mesmo, as plus, né? As agências top, premium, digamos assim, lá na Aldeota da vida, lá no Jockey Club do Teresina, enfim, nas, nos bairros mais nobres, digamos assim, né? Então, isso é a segmentação. Vai segmentar o mercado, vai ver o mercado como uma comunidade, vai segmentar aquele mercado conforme a sua clientela, né? Então, isso é só uma introdução para a aula em si, mas mas a matéria nós vamos começar a ver agora, né? Então, a organização só conseguirá vender seus produtos ao consumidor se existir algum requisito básico, né? Que é a existência de alguma pessoa com necessidade do produto e que fique satisfeita com a compra dele, né? Então, a pessoa deve possuir o poder aquisitivo para comprar o produto, vai ter que ter aquele dinheiro para poder comprar o produto, né? E ela deve ter, né, possuir condições para efetuar a compra. Ou seja, você vai fazer produtos, a sua empresa, o seu banco, vai fazer algum produto que possa ser vendido e que satisfaça a necessidade daquela clientela daquela localidade, né? Produtos populares e que atenda realmente aquele cliente. E que aquela pessoa, aquela clientela, aquele segmento ali da população, realmente possa ter o poder aquisitivo suficiente para que compre aquele produto. O banco tem que saber que aquela pessoa, aquela população ali daquela região, tem renda suficiente para comprar, poder comprar aquilo que ele está querendo vender, né? E deve possuir condições para efetuar a compra. Então, o banco deve, ou então a organização, a empresa deve oferecer condições de venda, né, para a compra, para que a pessoa possa comprar, tipo parcelado, alguma promoção, você compre dois, compra um, leva dois, enfim, vai trabalhar de uma maneira que possa realmente conseguir efetuar a venda, né? E quais são, quais seriam os processos da segmentação, né? O que seria o processo de segmentação? Segmentar um mercado significa escolher um grupo de consumidor, de pessoas com necessidades homogêneas, ou seja, parecidas, né? Para a qual a organização poderá fazer uma oferta mercadológica. O processo de segmentação requer que sejam identificados fatores que afetam as decisões de compra dos consumidores. Quais são os fatores que realmente vai mexer com a decisão para que aquele consumidor possa comprar, né? Quais seriam esses requisitos necessários? O segmento deve ser identificável, né? Deve se identificar, mensurável, né? Você pode medir, tem que saber medir, né? Tem que poder medir, é acessível, um fácil acesso, né? Àquele produto e tal. Rentável, realmente você possa vender, ter renda e ter lucro, né? E é estável, tem uma estabilidade, onde qualquer crise e tal não vai impactar diretamente naquilo. Então, essas 5 coisas são os requisitos para a segmentação, ok? Pessoal do caderninho, requisitos para a segmentação do mercado. Anotem, requisitos para a segmentação do mercado. O segmento deve ser
identificável, mensurável, acessível, rentável e estável. Certo? Tudo termina em vel, vel, vel. Identificável, mensurável, acessível, rentável e estável. Ok? Então, muito importante para uma organização satisfazer todos os consumidores de um mercado, ou pelo menos da mesma maneira, considerando que estes são diferentes entre si. O consumidor nunca é igual, né? Alguém vai ser sempre o diferentão, né? Um único composto de marketing raramente é adequado para atender às necessidades e desejos de todo o mercado. Então, apenas um marketing, um tipo só de marketing, um só, vai ser muito difícil só com esse atender todo o mercado. Dessa maneira, a organização estão segmentando seus mercados para atender os consumidores de maneira mais eficaz, né? Elas segmentam seus mercados, escolhem um ou mais segmentos e desenvolvem produtos sob medida para esse segmento melhores que seus concorrentes, pois é uma estratégia mais eficiente no mundo competitivo onde nós vivemos, né? Então, isso nada mais é do que uma estratégia de marketing de vendas, realmente de atendimento, né, para a organização de uma empresa. Antes mesmo de uma empresa possa efetivamente comercializar, vender os produtos dela com o consumidor, ela deve entender plenamente o que você quer e necessita daquele determinado produto. No entanto, o que se deseja de um produto não é o mesmo para todos no mercado. Por isso existem as diferenças reais entre preferências e produtos. Assim, as empresas devem estar atentas a esses detalhes das diferenças de desejos das pessoas, dos clientes, né? Normalmente o cliente tem um desejo diferente, né? Por exemplo, o que realmente, o que realmente é a segmentação do mercado? O que é que realmente é segmentar? O que é a segmentação do mercado, né? Para Churchill e Peter, segmentação do mercado é dividir o mercado em grupos de compradores, tipos de compradores potenciais, né? Aquele grupo ali pode comprar tal coisa, isso aqui pode comprar, aquele outro grupo ali talvez possa comprar mais coisa do que esse outro grupo aqui. Então você vai dividindo o mercado por grupo de compradores. O mercado se difere de várias formas. Quanto aos desejos, né? Quanto ao que as pessoas desejam, os recursos, as localidades, as atitudes, as práticas de compra, ou seja, elas podem ser segmentadas de várias maneiras. Quando uma organização, uma empresa, segmenta o mercado, parcela o mercado, torna-se mais fácil satisfazer suas necessidades e desejos, pois o composto de mercado, né, do marketing, será desenvolvido atendendo a necessidade específica para aquele grupo de pessoas. Desenvolver um composto dirigido a grandes mercados, formado por consumidores com diferentes necessidades, o trabalho fica mais difícil. Aí fica uma coisa muito misturada, digamos assim, né? Então, com a segmentação, a organização poderá obter muita vantagem, como realizar melhor os trabalhos de frente à concorrência, dedicando fatias do mercado que tenha melhores condições de atender. Para tanto, é necessário estimar o tamanho do atual mercado, identificar os concorrentes, quem é que já está ali vendendo, e as respectivas participações, e o potencial que aquela comunidade, aquele grupo, aquela parcela de clientes vai poder ter de poder de compra, né? Essa divisão pode ocorrer segundo critérios geográfico, demográfico, psicográfico ou comportamental. Os segmentos resultantes dessa divisão devem ser avaliados segundo o tamanho, potencial de crescimento e atratividade em relação aos objetivos e recursos da empresa. Por fim, se escolhe um ou mais segmentos a ser atendido, que é o mercado-alvo, target, né? O alvo, né? Ali, o target em inglês, que será um objeto de estudo, plano de ação de marketing envolvendo o posicionamento da oferta de alimento para o consumidor em relação aos concorrentes. Então, temos aqui um quadrinho. No 1, nós temos aí no número 1. Como podem, o pessoal do caderninho, né, ó, um quadrinho. Segmentação de mercado. Identificar as variáveis de segmentação e segmentar o mercado. Desenvolver os perfis dos segmentos resultantes. No 2, o alvo do mercado. Avaliar a atratividade de cada segmento. Avaliar a atratividade de cada segmento. A galera do caderninho. Quadrinho 2,
alvo de mercado, avaliar, né, analisar, você vê a atividade de cada segmento, selecionar o segmento-alvo, onde é que você vai querer focar, né? No 3, posicionamento da oferta do seu produto. Como você vai posicionar? Identificar os possíveis conceitos de posicionamento para cada segmento. Selecionar, desenvolver e comunicar o conceito de posicionamento escolhido. Fazer o marketing, fazer a propaganda, né? Então, no nível, nós temos aí os níveis de segmentação de mercado. A segmentação é um esforço para o aumento de precisão de um alvo da empresa, conforme Kotler nos afirma, as organizações podem adotar 5 níveis, galera do caderninho, nível de segmentação do mercado. Conforme Kotler, as organizações, as empresas podem adotar 5 níveis. O marketing de massa, nível 1, marketing de segmento, nível 2, marketing de nicho, nível 3, marketing local, e o marketing individual, certo? 5 níveis de marketing. Anotem, galera do caderninho, questão de prova. É importante para eles definirem segmentos específicos para se direcionar o comporte de marketing customizado, né? Por exemplo, vamos ver o que seria esse marketing de massa. O que é marketing de massa? Aparentemente, a gente já vê mais ou menos o que seja, né? Mas vamos lá. A organização se preocupa em produção, distribuição e promoção de massa de produto para todos os compradores. A vantagem desse nível de marketing é que com ele pode-se criar um maior percentual de mercado, custos menores e automaticamente margens maiores. Então, isso aqui é para grandes empresas de grande mercado. Então, marketing, muita pessoa, marketing de massa, massa, muita pessoa, um numerado de gente, né? Marketing segmento, marketing de segmento. Segundo bem o nosso amigo Kotler, segmento de mercado é formado por um grande grupo de compradores identificável no mercado. As pessoas diferem em seus desejos, poder de compra, localização geográfica, atitudes e hábitos de compra. Então, as organizações estão procurando isolar alguns segmentos amplos que formam o mercado e personalizar o seu produto, visto que os consumidores são bastante similares em desejos e necessidades, mas não são iguais. Iguais não são. O marketing de segmento não é tão preciso quanto o marketing individual, mas é muito mais preciso que o marketing de massa. Ó, marketing de massa, temos aqui o marketing de segmento, que está no meio entre o marketing de massa e o marketing individual. É o meio termo, né? Não é nenhum, não é nem outro. É uma coisa segmentada, porém não muito. É um meio termo, ok? Conforme está aqui no quadrinho. Galera que gosta de anotar do caderninho pode fazer esse quadrinho aqui, ó. Pausa a aula e faz o quadrinho no caderno. Temos também o marketing de nicho. É o processo que se direciona para o segmento de mercado relativamente pequeno. É um nicho ali, né? Um composto de marketing especializado. Nicho é um grupo mais restrito de comprador. As organizações identificam nicho dividindo um segmento em vários subsegmentos. Os nichos de mercado são bem menores. E assim as organizações, quando dividem seu público em nicho, conhecem bem melhor as necessidades dos seus consumidores. O marketing de segmento atrai vários concorrentes. Já o de nicho atrai alguns ou apenas um concorrente, que é uma coisa mais direcionada, né? É uma coisa mais pontual, menor, de pouca quantidade. É como se fosse só um bairro dentro, como eu posso dizer, uma comunidade dentro de um bairro, né? É um subsegmento, como o nome já diz. E temos o marketing local, continuando lá nos 5 níveis, marketing local, entende-se como marketing que é voltado para as características regionais e locais dos consumidores, com programas e produtos preparados sob medida conforme a necessidade e desejos de grupos de comunidade locais. Então, você pode ver, por exemplo, aqui um produto que poderá ser vendido no interior do Ceará, do Piauí, né, no Nordeste, ou esse produto possa ser vendido lá
na Serra Catarinense, né? Lá na Serra Gaúcha, lá em Gramado, enfim, tudo tal. Então, seria, entende-se como um marketing voltado para as características regionais, né? Até os propagandistas, digamos assim, né? As pessoas que trabalham com a propaganda em si, vai ter o seu jeito de falar, de se comunicar em cada região dessa, em cada local, né? Conforme a população local. Você imagina um gaúcho com todo o seu jeitão de falar gaúchês, né? Vindo fazer propaganda aqui no interior do Ceará. O pessoal, como diz aqui, o pessoal aqui da nossa região, vão é mangar dele, né? Então, se tiver alguém daqui da região falando o nordestinês, o cearenseis, né, tal, tal, fazendo propaganda, vai ser bem aceito do que se viesse um gaúcho da fronteira fazer uma propaganda aqui no interiorzão, né? Isso é só a nível de exemplo, tá, pessoal? Só entre aspas, né? E temos também marketing individual, que é o direcionado a consumidores individuais, ou seja, esse tipo de visa individualizar e personalizar os esforços para cada um deles. Este é o segmento mais subdividido que se possa existir, é o segmento de um comprador, marketing customizado ou marketing um a um, aquele que o vendedor vai pessoalmente atrás do comprador, um por um, né? Vai ser realmente voltado para aquela pessoa individualmente. Então, isso é o marketing individual, nada mais é do que apenas isso, né? Assim, assume mais responsabilidade pelo processo de decisão de marketing. Esse tipo de estratégia está crescendo, pois uma sociedade sem tempo e a crescente popularidade das opções de compra interativas, né, feita em casa, na internet, estão levando a uma maior personalização ou customização dos mercados, pois a tendência atual é o direcionamento do mercado na direção da individualização e a personalização dos mercados. Você vender conforme aquele cliente, aquele indivíduo quer comprar, certo? Vai ser digamos que assim, um a um. Ok? E aqui também nós podemos ver, ó, na segmentação de mercado, uma outra apostila, né? Ele fala também nisso, ó, os marketing de segmento, né? As diversas mídias de propaganda e canais de distribuição ficou mais fácil a prática do marketing não ajustada à necessidade do cliente. A segmentação do mercado pode ser adotada em quatro níveis de segmento, né? Nichos, áreas locais e indivíduos. Marketing de segmento, marketing de nicho, marketing local, marketing individual. Ok? Aquilo que nós já vimos ali na outra apostila. A segmentação de mercados consumidores é possível analisando as características dos consumidores. As variáveis para a segmentação podem ser geográfica, demográfica, até mesmo psicográficas. Além disso, o comportamento também pode facilitar a segmentação pela ocasião, benefícios pelo status, taxa de uso e status e lealdade, né? As empresas buscam se diferenciar para obter vantagens competitivas e a diferenciação desenvolve um conjunto de características significativas para distinguir o seu produto em relação ao seu concorrente. Uma empresa pode ser diferenciada em 5 dimensões, né? Diferenciação de produto, que se refere às características, desempenho, durabilidade, conformidade, desempenho. Diferenciação de serviços, se refere à facilidade do pedido, da entrega, da instalação e conserto, né, de serviço. Diferenciação de pessoas, obtenção de vantagem competitiva por meio da contratação e treinamento de pessoas mais bem qualificadas do que seus concorrentes. A diferenciação por meio do canal de distribuição refere-se ao modo de como o produto é distribuído e entregue, principalmente em termos de cobertura, aonde, né? Experiência e desempenho. A diferenciação por meio da imagem, diferencial competitivo pelo valor percebido da marca, aquela marca, o valor da marca. Ou seja, os compradores respondem diferentemente à imagem da empresa ou à marca, certo? Cada empresa desejará desenvolver diferenças que atrairão mais fortemente o mercado. Ela irá desenvolver uma estratégia de posicionamento focada à oferta e à imagem da empresa, de forma que ocupe um lugar distinto e valorizado nas mentes dos consumidores. Okay?
Então temos aqui uma pegadinha da banca. Cuidado com a pegadinha da banca aí, ó. Identidade corporativa é diferente da imagem corporativa, da última aula, né? A empresa desenha uma identidade e posicionamento para moldar sua imagem pública. E a identidade compreende as formas adotadas por uma empresa para identificar-se ou posicionar o seu produto, estabelecida de tal modo que o público-alvo sinta afinidade com a marca ou produto. Engloba os valores, missão, visão e objetivo. Conclui-se que como uma empresa pretende ser notada dentro do mercado em que ele atua e que a torna diferente das outras empresas. A imagem é a maneira que o público percebe a empresa e seus produtos, ou seja, é como ela realmente é vista pelos seus stakeholders, né? Segundo o Core 4, identidade é formada por valores, princípios, conceitos, sistemas e até por envolver questões de natureza técnica. Trata-se de agregar situações que darão à empresa personalidade. A imagem é quando a pessoa passa para a opinião pública. A imagem é quando a sombra da identidade, quando a identidade não é fixada de maneira adequada, a sombra é muito tênue. Identidade forte ajuda a passar uma imagem de fortaleza, né? O momento aconselha o momento aconselha ao estabelecimento de metas, valores, objetivos clarificados que darão transparência e vigor à imagem. Construir e solidificar a identidade de uma organização, porém, não é tarefa fácil. Comunicação interna, visão corporativa, identidade visual e o atendimento ao usuário são alguns aspectos que precisam ser analisados um a um, se necessário, modificar, visando criar uma identidade positiva e compartilhar com todos os membros da organização falar a mesma língua. Por exemplo, questão do concurso. O público forma a imagem de uma organização a partir, né? O público forma a imagem de uma organização a partir, letra D, das práticas da empresa que são percebidas pelo público. O público percebe aquela prática da empresa, né? E o procedimento correto para uma instituição instalada há muitos anos na comunidade que pretende fazer avaliação de imagem é, né? Letra D também, a aplicação de pesquisa para verificar se o ponto de vista da comunidade reflete a identidade da instituição, se realmente eles estão em consonância com aquela população local. E, a respeito de comunicação organizacional, julgue o item a seguir. A imagem corporativa apresenta aquilo que a organização é, como ela pretende ser percebida, e uma bela pegadinha é uma bela pegadinha. A imagem corporativa é como a empresa é vista, percebida pelos clientes. Então é errado, na verdade, isso aqui, ó. A respeito da comunicação organizacional, julgue o item a seguir. A imagem corporativa representa aquilo que a empresa é e como ela pretende ser percebida. Não, uma bela pegadinha. A imagem corporativa é como a empresa é vista, certo? É como ela é vista, não como ela quer ser vista, percebida pelos clientes, ok? E voltando aqui novamente para as vantagens e desvantagens da segmentação, né, do marketing direcionado, do, do marketing direcionado, principalmente individual, né, as vantagens. A identificação do mercado permite que a organização saiba quem analisar nos seus esforços. Desvantagem aumenta os custos de marketing. Uma análise e uma compreensão detalhada do mercado permite que ela desenvolva e implemente um composto de marketing detalhado para necessidades específicas do mercado. A desvantagem é que pode levar a uma proliferação de produtos que se torna excessivamente penosa e cara para gerenciar. A empresa pode ter vários produtos diferentes. A identificação do mercado permite que uma organização avalie o mercado potencial para os seus produtos. A negatividade é que pode afetar a resposta do consumidor aos esforços de marketing, né? E se conhecer o mercado permite às organizações identificar os produtos corretos, concorrentes do concorrente no seu mercado específico, né? No seu nicho, por exemplo, e desenvolver posições competitivas. O ponto negativo é que pode impedir que um produto desenvolva fidelidade à marca, né? E se direcionasse ao segmento de mercado com um composto de marketing customizado,
para cada tipo, né, necessidade específica de mercado, aumenta a probabilidade de efetividade de vendas e eficiência de custo na conquista do mercado. Então, definir e analisar o mercado permite que uma empresa posicione seus produtos para o mercado baseado nas necessidades e preferências avaliadas. Por último, definir o mercado permite que uma empresa identifique as oportunidades. A parte negativa é que as atividades antiéticas e estereotipadas, né? Então, procedimento de levantamento do mercado. Procedimento para a segmentação do mercado. Seria o levantamento, né? Entrevistas informais em grupo, né? Acabou de ver ali, a empresa vai fazer entrevistas, vai fazer pesquisas, atributos do produto e grau de importância, consciência e avaliação da marca, padrões de utilização do produto, atitudes em relação à categoria do produto e aspectos demográficos, psicográficos e hábitos de mídia dos respondentes, daquelas pessoas onde você está fazendo a pesquisa, né? 2. Análise. Aplicação de análise fatorial para extrair variáveis altamente correlacionadas, em seguida, análise por conglomerado, para criar segmentos altamente diferenciados, internamente homogêneos, né, parecidos, e externamente heterogêneos. E 3, desenvolvimento do perfil de cada segmento detalhado em suas atitudes, comportamento, fatores demográficos, psicográficos e hábitos de mídia associado a cada segmento, um nome significativo daquele segmento, né? Por cada segmento colocar, por exemplo, segmento alta renda, segmento padrão médio, segmento para agronegócio, segmento para, para industriais, para comerciários, enfim, tá? Para o turismo, tal, para quem faz turismo. Base para segmentação do mercado seria: o profissional de marketing deve encontrar a melhor maneira de segmentar. O pessoal que trabalha com marketing deve saber, antes de fazer qualquer projeto, saber fazer a segmentação correta do mercado para que cada segmento, cada parcela, você possa trabalhar o marketing e a propaganda correta para aquela parcela. E não misturar as coisas, não fazer propaganda de um tipo para um mercado que não tem nada a ver, e não vai responder aquilo que você está propondo, né? E as modalidades de segmentação, né? Quais seria? Geográfica, né? Geográfica, o nome já diz, pela localização, bairros, rua, tráfego, transporte, demográfica, pela idade, sexo, domicílio, família, ciclo de vida, se jovem, adulto ou idoso, socioeconômicas, né? Pela classe de renda, instrução, ocupação, enfim, tal. Padrões de consumo, né? A frequência de compra de local, aquela pessoa que vai muito naquele local, naquele mesmo local ali, compra sempre a mesma coisa, então aquela pessoa que vai estar acostumada a, por exemplo, botar combustível sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário e aquele mesmo valor para encher o tanque, ou então deixar meu tanque, enfim, os padrões de consumo, né? Benefícios procurados, satisfação, prestígio social, emulação de preço, favorável em qualidade, durabilidade, redução de custos, alguma promoção que possa diminuir o valor, o estilo de vida, expectativa de vida, se é um desportista, se é alguém que gosta de esporte ou não, se é alguém mais sedentário, que gosta de ficar mais em casa, que gosta de sair mais, enfim, né? Personalidade, base cultural, atitudes e valores, liderança, agente de mudança, né? Personalidade da pessoa. E a caracterização econômica, setor de atividade, tamanho da empresa, atuação do concorrente, acessibilidade, uso de aplicações, unidades de decisão de compra, demanda derivada. Certo? Tudo isso aqui, galera do caderninho, modalidades de segmentação, né? Quais são os critérios de cada uma. A segmentação do mercado é realizada da seguinte forma, né? Que é a geográfica, demográfica, psicográfica ou socioeconômica, segmentação comportamental, segmentação por multitributos e segmentação baseada em comportamento de compra, né? Então, geográfica trata-se da divisão do mercado nas unidades geográficas, né, nas comunidades, nas cidades, nas regiões. Geográfica, o nome já diz. Demográfica, distribuição
Divisão em grupos com base nas variáveis demográficas, né, para as idades, se mais jovem, se mais adulto, se mais idoso. Segmentação psicográfica ou socioeconômica são as que levam em consideração o estilo de vida dos consumidores, ou seja, ela segmenta os grupos da classe social, se é mais rico, se é mais pobre, se é o mercado, né, classe média. Segmentação comportamental, o nome já diz, é ponto de partida para segmentar o mercado, são os segmentos tomando ponto de partida seu conhecimento, atitude, sua resposta para um determinado produto. Entre estas estão as variáveis que segmentam a influência na compra, o hábito de compra e a intenção de compra, né? O comportamento daquele cliente. Segmentação por multitributos é o segmento por parte do princípio de conglomerados geográficos que possuam informações mais ricas sobre os consumidores, né? Multiprodutos. E a segmentação baseada em comportamento de compra. Profissional de marketing podem segmentar o mercado de acordo com o comportamento da compra do consumidor. Esse comportamento pode ser prudente, né, para que tem cuidado em comprar. O impulsivo, para a pessoa que compra mesmo assim por impulso. O pessimista, que vai comprar só, sabe assim, em último caso. O tradicional, que vai comprar sempre aquela mesma coisa tradicional, né, pragmática. O confiante, que tem fé que vai dar certo, né? A segmentação baseada no comportamento. A segmentação de mercados industriais, como já diz, né? As indústrias podem ter segmentadas de muitas formas, como segmentação demográfica, de variáveis operacionais, segmentação por abordagem de compra, por fatores, enfim. Segmentação de mercados internacionais pode ser de segmentos através de uma única variável ou de uma combinação deles. Segmento por localização, se é nosso vizinho. Segmento com base em fator econômico, se é um país rico. Segmento com base em fator político e legal, né? Se são árabes ou muçulmanos ou judeus, enfim. Segmento intermercado, são consumidores com hábitos semelhantes, mas de regiões diferentes, tá? E requisitos para uma segmentação eficaz, né? Então, depois de identificado o segmento do mercado potencial, esses deveriam ser analisados. Existem diversas formas de segmentação, mas nem todas são efetivas. Para ser úteis, os segmentos precisam ser mensuráveis, né? Tendo o poder de medir o seu tamanho, substancial, segmentos são grandes ou lucrativos, né, substancialmente, acessíveis, né, fáceis de chegar, direcionados, né, diferenciáveis, são conceitos distintos, respondem diferentemente a programas de marketing mix, devem existir diferença clara nos produtos, né, que é diferenciáveis, acionáveis, programas eficazes que podem ser formulados para atrair e servir os segmentos, né? Então, esse é os requisitos para a segmentação eficaz. Coleta de dados, né? Dados para segmentar o mercado pode ser obtido de fontes internas e externas, principalmente nas fontes de dados de outras empresas, de governos, de IBGE, de pesquisa econômica e tal. Fonte de dados interna ou externa, né? A interna pode ser também uma pesquisa da do próprio mercado, da própria empresa, de alguma faculdade, enfim. Escolha do mercado-alvo, né, que é o marketing, o target market, processo de selecionar e segmentar, analisar e esboçar um perfil de um mercado potencial para atingi-lo, é, ter aquele objetivo, escolher e ter aquele objetivo. Então, identifica o mercado total, determina as necessidades de segmentação, determina as bases da segmentação, traça o perfil de cada segmento selecionado, avalie a lucratividade potencial de cada segmento, selecione o segmento para se direcionar, selecione a estratégia do posicionamento, desenvolva e implemente um composto de marketing adequado e monitore, avalie e controle, certo? Embora mostrar em sequência, na prática a ordem das tarefas varia, não precisa ser a mesma, ok? Análise de informações disponíveis no mercado, hipóteses para segmentação, avaliação de segmentos, escolha do mercado-alvo, tudo isso não precisa seguir uma zona, uma sequência lógica, não. Pode começar por um ou por outro, certo? A avaliação de diversos segmentos do mercado envolve dois critérios básicos: a atividade do segmento e os objetivos da empresa e recursos disponíveis, né? Aquele segmento, o que é que eles fazem, qual é a atividade principal,
e os objetivos da empresa e recursos disponíveis. Qual é o objetivo que a empresa tem e o que é que ela tem disponível para atingir aquele objetivo, certo? E como criar o segmento do mercado, né? A segmentação geralmente ocorre como uma parte do esforço de marketing. Então, depois que é feita a pesquisa de mercado, que você já está sabendo realmente tudo aquilo que está acontecendo ali, e você vai saber, procurar saber qual seria a satisfação do cliente, né? Como vai estar sabendo como satisfazer o seu cliente. A partir daí, você vai criar um plano, né? É um plano de diferenciação e posicionamento da sua oferta, do seu produto, para poder atender aquele segmento do mercado, né? Já que depois que você criou, você já sabe, já conhece a sua segmentação, já conhece a clientela e sabe como já sabe como você vai poder atendê-la, satisfazê-la, a partir daí vai ser só se posicionar e fazer a oferta, né? Posicionamento do produto e ofertar aquele produto, ok? Então é isso, pessoal. O segmento de mercado nada mais é do que isso, é somente um só item do edital, né? Mas que realmente se torna apesar de ser um assunto, como é que eu posso dizer, pequeno, um assunto bem restrito, porém se torna um pouco detalhado, né? A gente tem que detalhar mais ele por conta das diferentes classificações dos segmentos de mercado, né? Então, hoje, nessa aula de vendas e negociação, foi só a gente abrindo a porta para o segmento de mercado, ok? Então, logo mais nós vamos estar também amanhã com mais uma aula, agora de atualidades do mercado financeiro. Então, o pessoal que perguntaram no grupo, nós vamos ficar estudando dia de segunda-feira aulas de conhecimento bancário, de terça-feira aulas de vendas e negociação e quarta-feira, amanhã, nós vamos ter aulas de atualidades do mercado financeiro, ok? E assim, a atualidade do mercado financeiro é uma matéria pequena, em pouco tempo a gente vai conseguir ver ela. Quando a gente terminar de ver a atualidade do mercado financeiro, vamos começar a ir para os questionários, né, para as atividades dela, e vamos focar na atualização, vamos focar no conhecimento bancário e aqui nas vendas e negociação, que realmente são uma matéria bem mais extensa, né, para a gente poder acelerar e chegar no dia da prova já tendo visto todo o material, ok? Então, pessoal, era isso por hoje. Por hoje é só. Eu tive que deixar gravada a aula, né? Tive que deixar aqui a aula gravada